meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui para mais um devocional e o nosso devocional está no livro de Tiago, amém? E indo aqui o capítulo de número 1 até o capítulo de número 5 de Tiago. E o tema do nosso devocional é a conclusão de Tiago, amém? Que diz assim: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Amém? Então esse é o tema do nosso devocional, né? A conclusão de Tiago. Muito bem. Queridos, eu quero comentar um ponto interessante aqui sobre a epístola de Tiago. Os estudiosos da palavra vão dizer que existem 54 mandamentos na carta de Tiago, que é direcionada àqueles que servem a Deus. Amém? É interessante nós lembrarmos que a carta de Tiago, ela foi direcionada àqueles que creem, amém? Ou seja, foi uma carta que foi escrita para auxiliar os crentes nas suas batalhas diárias. Eu acredito que alguns devem lembrar que nós falamos bastante sobre sermos praticantes, amém? Sermos praticantes da palavra, né? Aquela série que nós ministramos lá na igreja. Pois bem, nós precisamos ter isso em mente, como eu falei, que a carta de Tiago foi escrita para pessoas crentes que estão enfrentando tribulações e dificuldades na sua fé. Pois bem, o que eu quero destacar aqui também é o seguinte, estou só contextualizando para você entender bem. No versículo 19 e 20 de Tiago, ele fala assim: meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Então veja, todos esses mandamentos que são entregues por Tiago, eles têm o propósito de nos reconduzir no caminho da justiça, porque continuamente nós que servimos a Deus, nós somos levados a sair da presença. Essa aqui é uma grande verdade. Eu vou já concluir daqui a pouco para você, né, a conclusão dessa palavra. Eu vou falar qual é o problema de tudo isso se nós começarmos a nos desviar da verdade. Pois bem, então nós vamos ver que Tiago, o apóstolo Tiago, vai nos dizer que existem esses mandamentos, né, que ele menciona esses mandamentos para todos nós, com o intuito de nos manter no caminho, uma vez que às vezes talvez estejamos nos afastando ou podemos ser levados a nos afastar. E existem muitos princípios aqui, como eu falei, são 54, vou citar aqui apenas alguns para nós recordarmos, né? Fazer uma recordação. Tiago vai falar no primeiro capítulo da sua epístola sobre a questão da sabedoria, a questão de sermos praticantes da palavra. E Tiago vai dizer que o problema de nós que servimos a Deus é que nós vamos esquecendo de colocar a palavra de Deus em prática, né? E ele cita coisas bem práticas aqui, por exemplo, para nós não cairmos, né, no erro. E uma das coisas que erramos muito, por exemplo, é não ouvir bastante. A gente às vezes quer falar sem antes ouvir. Ele fala da verdadeira religião, da religião falsa, da religião verdadeira. Ele fala que a fé viva nos conduz a boas obras, né? Que a fé não pode ser apenas alguma coisa mental, mas algo que de fato eu pratico e vivo. E aquele que quer se manter no caminho, ele deve estar atento a isso. Bom, ele fala também sobre o refrear a língua. Refrear a língua não é apenas no sentido de falar mal. Às vezes a gente no primeiro momento já pensa isso, que é isso. Também tem a ver. Porém, também o falar que Tiago vai nos dizer, o apóstolo Tiago, sobre refrear a língua, também está realmente nas nossas opiniões, no excesso de palavras que muitas vezes acabamos nos atropelando. Às vezes nós como líderes podemos incorrer muito nesse erro, queremos falar além daquilo que é necessário. E às vezes nós próprios, né, falhamos muito nisso. Tiago fala daquele que está passando luta, buscar a sabedoria do alto, que na maioria das vezes nós não fazemos isso, infelizmente. Ele fala sobre os problemas das contendas, a origem das contendas, que ele vai dizer assim, né, no capítulo 4, versículo 2, 1 e 2, né? De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Então, Tiago nos convida a entender que existem desejos na nossa carne que surgem do nada, né? Digamos assim, está dentro de nós, surge assim sem nós desejarmos, eu quero dizer, mas nós devemos combater, evidentemente, esses pensamentos, essas vontades e que podem gerar contendas internas e contendas também externas. Ele fala para nós buscarmos a sabedoria que vem do alto. Ele nos diz também para nos sujeitarmos a Deus, repreender também as forças do mal, porque elas também vão trabalhar contra a nossa vida. Então, Tiago, ele vai nos dando uma série de mandamentos, e aqui os teólogos dizem que são 54, que nos ajudam a não cedermos às tentações da nossa vida. Enfim, então, Tiago, ele vai falar sobre esses pontos tão importantes. Ele fala sobre, termos paciência em meio às dificuldades. Então, às vezes, a gente quer as coisas muito automáticas, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Agora, aqui, como eu falei para você, eu vou concluir aqui o que Tiago vai nos trazer no final da sua carta, que é o seguinte: veja só, por que é importante esses mandamentos para nós
nós que somos servos de Deus. Como eu disse, porque somos tentados, né, a nos afastarmos da presença, uma vez que já somos crentes. Como eu disse, essa carta foi escrita para crentes, não foi escrita para aquele que não crê. Essa carta foi escrita para aquele que crê, que serve a Deus, mas que está enfrentando lutas, adversidades e sendo tentado, né, por exemplo, a sair da presença. Pois bem, ele vai dizer no final da sua carta que, através de todas essas instruções, ele fala assim: meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o converter, ou seja, eu vou ajudar, né, e devo ajudar alguém, ou poderia ser ajudado por ou alguém que quer ajudar alguém, né? Por exemplo, se eu quero ajudar alguém, melhor dizendo, e também quero ser ajudado, quem for seguir esse propósito de restauração deve se basear nesses ensinos de Tiago, né? Ele quer dizer, os 54 mandamentos que ele nos dá. Pois bem, por que nós temos que conduzir as pessoas e se caso, né, um dia viéssemos a nos afastar, alguém trabalhar para nos trazer novamente para a presença? Porque a nossa vida eterna, ela está em jogo. Então, Tiago está levando, não está só trabalhando aqui nessa vida atual e terrena, mas também está dizendo que existe uma vida eterna muito maior e que aquele que era irmão e que se afastou e se desviou do caminho da verdade, ele está correndo sérios riscos, né, com relação à sua salvação. E ele nos convida, né, a restaurar tais pessoas e também, se um dia sairmos, que Deus nos livre disso, as pessoas serem usadas para nos trazer novamente, porque a nossa salvação, ela está em jogo, né, a nossa vida eterna. E aí tem mais um outro fator também. Quando eu conduzo uma pessoa, quando ele diz, né, sabeis que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, né, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Então, como eu disse, salvará a alma, no caso, no sentido da perdição eterna, mas também tem outro fator aqui também importante, além desse que é tão importante, digamos que é o segundo, tão importante quanto o primeiro, que é o nosso testemunho, que é uma coisa muito difícil e triste, saber que um dia alguém estava servindo a Deus, estava feliz com Deus, vivia no caminho do Senhor e depois saiu da presença. Isso escandaliza e muito o reino de Deus. Então, seria mais ou menos assim: poxa, se essa pessoa aí amava tanto a Deus, era crente, e se Deus é tão bom, por que ela se afastou do caminho? Então, isso comunica para as pessoas que são do mundo que servir a Deus não é uma coisa boa. Servir a Deus não é tão forte assim, porque se fosse tão poderoso, tão transformador, as pessoas não se afastavam. A gente sabe que isso não é uma verdade. Porém, as pessoas, né, são levadas a esse raciocínio, e aqueles que se afastam escandalizam o nome do Senhor por isso. Então eu concluo dizendo essa palavra, né, que a conclusão do apóstolo Tiago da sua carta é essa: que nós devemos nos apegar nos seus mandamentos que aqueles nos dá como uma forma de nos mantermos firmes, né, nos momentos de lutas e adversidades, uma vez que nós sabemos que o mundo trabalha para nos afastar, os problemas nos afastam, palavras que pessoas dizem nos machucam, né, a ingratidão das pessoas, mas independente de tudo isso, não deve ser motivo para para que nós venhamos nos afastar da presença. Até porque, independente de qualquer coisa, nossa salvação eterna, ela está em jogo e devemos preservá-la no nosso dia a dia. E também nós incorremos no pecado de escandalizar o nome do Senhor. Isso não quer dizer que nós não vamos passar problemas. Não é essa questão que eu estou falando. O que eu estou me referindo no final, na conclusão desse livro, é exatamente o se desviar do caminho da presença, voltar, né? A pessoa se desviou da verdade e agora está vivendo no mundo, voltou a pecar, cometer as coisas que uma pessoa do mundo comete. E a pessoa que está no mundo, né, vai olhar e vai se escandalizar, né? Então, que Deus nos ajude a sermos testemunhas vivas, amém? Possamos passar lutas e tribulações, mas vamos usar os mandamentos que Tiago, de forma tão graciosa, usado por Deus e, né, cheio do Espírito Santo e direcionado pelo Espírito Santo, nos orienta, né, para assim vivermos e fazermos. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus Cristo.